Olá, eu sou Atila Marino, eu sou doutor e pós-doutor em virologia e esse é o curso sobre o vírus Zika e as consequências da infecção pelo Zika que a gente preparou para vocês. O Zika vírus, ou vírus Zika, ele é um flavivírus, isso quer dizer que ele é um vírus da família da dengue, ele é um vírus muito próximo do vírus da dengue. Eles são conhecidos como arbovírus ou vírus transmitidos por artrópodes, porque eles são capazes de infectar tanto mamíferos quanto artrópodes como mosquitos e carrapatos, que podem servir como depois transmissores ou vetores dessa doença. Aqui na representação, a gente está usando o vírus da dengue, porque os dois são da mesma família, e a gente pode dizer com uma certa segurança que o Zika vírus também tem esse formato e também tem esse desenho. Nós não temos uma representação fiel do Zika vírus, e você provavelmente nunca ouviu falar sobre o Zika vírus até o começo de 2015, porque até 2007 esse vírus tinha causado muito poucas doenças nas pessoas. O Zika vírus ele é conhecido desde 1947 por causa de uma infecção em um macaco sentinela. O macaco sentinela ele é um macaco deixado na floresta dentro de uma gaiola para ser picado por mosquitos, para depois a gente saber o que esses mosquitos estavam transmitindo para primatas. Nesse caso, foi o macaco rhesus picado em 1947 que tinha o vírus Zika e foi caracterizado pela primeira vez na floresta de Zika, em Uganda. De lá para cá ele causou muito poucos casos em humanos, e os casos em humanos que foram causados até 2007 geralmente acabavam na própria pessoa picada. Então ele picava alguém, o mosquito picava alguém, transmitia o vírus Zika, a pessoa desenvolvia um pouco de febre, os sintomas que a gente já vai falar daqui a pouco, mas esse vírus não era passado adiante e a cadeia de transmissão entre humanos não continuava. De 1947 até 2007, a gente só conheceu 14 casos de humanos infectados pelo vírus, que ocorreram principalmente na África e na Ásia. E em 2007, o Zika vírus, que circulava principalmente na Ásia, entre primatas, entre macacos, começou a causar os primeiros surtos realmente sérios com transmissão entre humanos, quando o vírus começou a circular principalmente em dois mosquitos, que são o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, que a gente fala em outra aula, e começou a ser transmitido de pessoa para pessoa pela Ásia, com um surto que começou na ilha de Iap, na Micronésia, em 2007. Depois disso, em 2013, a gente teve um surto muito sério que aconteceu na Polinésia Francesa, já muito mais para dentro do Pacífico e da Oceania. Então o vírus estava migrando da África pela Ásia, chegou na Oceania, causou essa epidemia na Polinésia Francesa e no final de 2014 o vírus já estava na ilha de Páscoa, já perto da costa do Chile. Entre março e abril de 2015, o vírus foi detectado pela primeira vez no Brasil, no Nordeste, e de lá para cá o número de casos de Zika cresceu incontrolavelmente. O que são esses casos de febre de Zika e o que o Zika causava até 2015, ou pelo menos o que a gente sabia que ele causava? A Zika era conhecida como uma febre muito parecida com a dengue e até mais branda, que causa mais ou menos os mesmos sintomas. A gente tem a vermelhidão no corpo, tem coceira pelo corpo, dores no corpo, dores nas articulações, dores de cabeça, febre constante e, em alguns casos, pequenas complicações. Mas o vírus Zika começou a manifestar novos sintomas agora em 2015, assim que o número de casos aumentou. Então, como que estão acontecendo esses casos, a transmissão desses casos de Zika no Brasil? Por que a gente está tendo esse surto incontrolável? Porque o Brasil, recentemente, foi recolonizado e dominado pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, que são os principais vetores dessa doença. Também já foi conhecido apenas um caso de transmissão sexual do Zika em um pesquisador americano que voltou para os Estados Unidos e passou o vírus para a esposa. Eles não encontraram um mosquito na casa para explicar essa transmissão, mas foi uma situação, ainda não sabemos qual que é a eficiência com que essa transmissão sexual acontece, muito menos a importância disso nos casos que estão acontecendo no Brasil. O vírus Zika já foi encontrado em fluidos corporais humanos, como o caso do leite, mas ainda não se sabe de nenhuma transmissão para os bebês por conta da amamentação. Então, o Ministério da Saúde ainda recomenda que, mesmo em caso de infecção por Zika, as mães continuem amamentando, porque não há evidências de que esse Zika presente no leite cause uma infecção no bebê. O grande problema da infecção pelo Zika é que o Zika é um vírus e não tem medicamento para combatê-lo. Então, não existe um antibiótico, por exemplo, que se toma para a infecção por Zika. O que a gente pode fazer é usar medicamentos que combatem os sintomas que ele causa. Também, pelo fato de ser um vírus desconhecido até bem pouco tempo atrás, não é um vírus para o qual foi desenvolvida uma vacina. Então não tem como se proteger do Zika tomando medicamento ou vacina. O que a gente pode fazer é aliviar os sintomas. Para aliviar esses sintomas, existem medicamentos como a dipirona e o acetaminofeno ou paracetamol, que diminuem as dores no corpo e a febre. Por que só esses dois? Porque não se recomenda o consumo de anti-inflamatório ou ácido acetil salicílico, porque por casos de dengue a gente já sabe que esses medicamentos podem exacerbar as complicações. Quais são as complicações do Zika circulando agora no Brasil e causando muito mais casos?
Primeiro, por ser um vírus recente, como a gente já falou, ele é um vírus para o qual a gente ainda não tem um diagnóstico confiável. Existe o diagnóstico do vírus Zika, que é feito através do sangue das pessoas e ele detecta se o vírus está presente ou não, mas o intervalo de detecção é muito curto, são poucos dias de infecção em que a gente pode pegá-lo. A resposta imune para o vírus da Zika, que é o que diz para a gente quem já teve caso de Zika no passado, ainda não pode ser medida com facilidade, como é o caso, por exemplo, para a dengue. Esse é o tipo de resposta que a gente busca para saber como a epidemia está acontecendo. Outro problema que acontece no Brasil é que, junto com o Zika, a gente tem a co-circulação de outros arbovírus, ou vírus transmitidos por artrópodes, como a dengue, que é próxima do Zika, e um outro vírus que chegou no Brasil também recentemente, que é o chikungunya. A gente ainda não sabe quais são as complicações imunes e da doença quando a pessoa já teve o Zika, ou já teve a dengue, ou já teve o chikungunya e pega uma dessas outras em seguida. No caso da dengue, por exemplo, a gente sabe que existem 4 sorotipos e as pessoas podem ser infectadas por outro sorotipo em seguida. Então eu posso ser infectado por dengue do tipo 1 esse ano e no ano que vem eu vou estar protegido contra ela, mas eu posso pegar dengue 2, 3 ou 4. E nesses casos da pessoa que é reinfectada por um outro sorotipo, aumentem muito as chances da síndrome do choque tóxico da dengue. A síndrome do choque tóxico da dengue é a complicação mais letal de dengue, que envolve complicações como queda de pressão arterial e sangramentos. A gente ainda não sabe quais são essas complicações no caso de quem teve dengue, por exemplo, e agora pega o Zika, ou quem teve chikungunya e pega o Zika em seguida. Isso pode estar envolvido, isso pode explicar um aumento de casos de paralisia que a gente está encontrando no Brasil. Esses casos de paralisia a gente chama de síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome em que a resposta do sistema imune ataca o sistema nervoso da pessoa e isso pode causar problemas com o sistema nervoso, principalmente na região periférica, então braços e pernas, e até dificuldade respiratória. Essa síndrome ela pode avançar muito rápido e é um dos motivos pelos quais a gente está tão preocupado em monitorar e combater o Zika vírus. Outra complicação muito séria no caso do Zika vírus é que o vírus parece conseguir infectar o feto em formação no caso das grávidas, e complicações como a microcefalia podem acontecer. Por isso mesmo a gente tem uma outra aula preparada só sobre microcefalia. A gente viu aqui um pouco do vírus e um pouco do que o Zika é e como que ele circulou pelo mundo. Nas próximas aulas a gente tem também o que são os vetores que o transmitem e o que são essas complicações que aparecem no caso da febre por Zika.